Imagina você entrando hoje num mercado. Tudo é colorido, moderno, cheio de premium, gourmet, collection. Mas lá no fundo da memória ainda tem uma prateleira que é só sua. Chão vermelho encerado, cheiro de café passado na hora, chinelo simples na porta, TV pequena na sala e aquelas marcas de pobre que a gente não esquece de jeito nenhum. Muita gente chamava assim, com um certo desprezo. Coisa de pobre. Mas a verdade é que foram esses produtos que seguraram a casa de milhões de famílias no Brasil dos anos 80. Eram baratos, duravam e, principalmente, fizeram parte da nossa infância, da nossa adolescência, daquele Brasil apertado, mas cheio de história para contar. Hoje, a gente vai abrir esse baú de lembranças e revisitar 15 marcas de pobre dos anos 80 que sumiram do Brasil, ou pelo menos sumiram da nossa rotina, mas que você nunca esqueceu. De produto de limpeza a carro de família, de doce de troco a perfume de vó. E fica até o final, porque a marca número 1 talvez seja a mais injustiçada de todas. Passou décadas sendo coisa de pobre e acabou virando símbolo de status no mundo inteiro. Se essa memória bater forte aí, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever e comentar, porque é assim que a gente mantém o nosso Arquivo 80 vivo. 15. Cera cardeal, o brilho da casa simples. Antes de existir porcelanato brilhando sozinho no shopping, o brilho da maioria das casas brasileiras vinha de um frasquinho humilde, esquecido num canto da lavanderia. A cera cardeal era quase um personagem do sábado de manhã. Balde no chão, pano de saco, rádio ligado e alguém da família decidido a deixar aquele piso de cimento ou taco com cara de casa de novela. Muita gente torcia o nariz e dizia: "Ah, isso é coisa de pobre." Mas era com essa cera que o chão ficava lisinho e espelhado, pronto para a visita de domingo. E quem viveu sabe, tinha até perigo, porque bastava exagerar na cardeal para virar pista de patinação dentro de casa. Criança escorregando de meia, adulto reclamando, mas no fundo todo mundo achando graça. Para muita família, não dava para trocar o piso. Então a solução era caprichar na cera. Na sua casa também tinha esse ritual da faxina de sábado, com cheiro de cera cardeal tomando conta de tudo. 14. Pó xadrez, o vermelho do chão de cimento. Antes de qualquer ideia de piso clean e minimalista, o cenário clássico de muita casa simples era outro. Quintal de cimento, corredor estreito, tanque num canto e aquele vermelho intenso dominando tudo, obra de uma latinha pequena de pó xadrez. Era só misturar o pozinho na água, pegar o rodo e transformar um cimento sem graça num chão que tinha cor, personalidade e, para muita gente, aparência de casa bem cuidada. Também chamavam isso de coisa de pobre, pintar o chão de vermelho em vez de trocar por piso novo. Mas quem tinha esse chão sabe o orgulho que dava ver tudo fresquinho, brilhando, ninguém podendo pisar até secar. E sempre tinha criança desobedecendo, marcando o pé no meio do caminho. O pó xadrez pode ter sumido da prateleira, mas a imagem desse chão vermelho continua viva na memória. Na sua rua também tinha casa com esse piso, ou era justamente a sua? 13. Bambas. O tênis pé no chão da infância. Em muita escola dos anos 80, antes de qualquer marca cheia de propaganda na TV, era ele que aparecia na fila da entrada, no recreio e no campinho depois da aula. Lona simples, sola reta, cadarço que desfiava fácil, e mesmo assim, você jurava que corria mais quando colocava aquele par nos pés. Era o tênis de ir para a aula, brincar na rua e visitar a família no fim de semana. Voltava para casa coberto de poeira, com a ponta gasta de tanto chutar pedra, e ainda ganhava mais uma chance depois de uma esfregada caprichada no tanque. Se você pegar um álbum velho, é capaz de ver um Bambas discreto lá no cantinho de alguma foto. Quando você pensa na sua infância,
Lembra de olhar para os seus pés e sentir que, com aquele tênis, o mundo inteiro cabia na rua da sua casa? 12. Conga, o sapato que parecia simples, mas conhecia cada buraco da calçada, cada esquina do bairro, cada caminho até a escola. Quem cresceu nos anos 80 lembra da sensação de enfiar o pé naquele tecido leve, meio folgado, e sair sem frescura. Dava para correr, pular elástico, jogar bola, ir no mercado com a mãe e ainda aparecer arrumadinho no domingo. Ele estava nas filas de escola pública, nos ônibus lotados, nos recreios barulhentos. Voltava para casa com a ponta raspada, a sola afinando, às vezes até com um furo discreto que você fingia não ver para continuar usando mais um pouco. E quando chovia, era aquele drama. Conga encharcado secando atrás da geladeira ou no muro do quintal, na torcida para estar pronto no dia seguinte. Se você fechar os olhos, talvez consiga lembrar do som que ele fazia no chão, do jeito que o pé respirava ali dentro e daquela liberdade de sair para a rua sem pensar em marca, só em brincar até escurecer. 11. Detergente ODD, a espuma da pia de casa. Em muita cozinha dos anos 80, ele ficava ali, quase escondido atrás do escorredor de pratos, frasquinho simples, rótulos sem muita firula e um papel importante na rotina de todo dia. Depois do almoço de domingo, a cena se repetia: panelão engordurado, copos de vidro marcados, talheres misturados e umas poucas gotas de ODD tentando dar conta do recado. Quem cresceu vendo a mãe ou a avó lavando louça lembra bem daquele cuidado quase matemático: apertar o frasco devagar, completar com um pouco de água para render, esfregar a esponja até fazer bastante espuma. A pia virava um pequeno mundo, com cheiro de detergente no ar, barulho de água correndo e conversa jogada fora sobre a semana, a escola, a vida. Talvez você nem lembre direito da embalagem, mas lembra da cena: prato em uma mão, esponja na outra, espuma escorrendo, e a sensação de que, quando a pia ficava vazia, a casa inteira respirava aliviada de novo. 10. Sulfabril, ou simplesmente Sufabril, a roupa de bater de todo dia. Nos anos 80, muita gaveta de roupa tinha pelo menos uma camiseta, um short ou um moletom dessa malha mais grossa, resistente, que parecia feita para aguentar o tranco da semana inteira. Não era roupa de ocasião especial. Era a que ia para a escola, para o mercado, para o campinho, para ajudar em casa. A gente lembra da textura, meio áspera no começo, depois ia ficando macia de tanto lavar. As cores desbotavam devagar. O elástico da cintura às vezes cedia, mas a peça continuava firme, atravessando anos e fases da vida. Em foto antiga de família, ela aparece ali, discreta, na festinha simples, no churrasco de quintal, na pose em frente ao carro. Era o tipo de roupa que não fazia barulho, mas estava presente em quase todos os momentos importantes do dia a dia. Quando você pensa nas suas roupas de infância, não lembra de uma peça que viveu com você por muito mais tempo do que parecia possível? 9. Dadinho, o doce do troco da padaria. Muita lembrança dos anos 80 começa justamente ali, você pequeno, segurando a mão de alguém da família, indo comprar pão, leite, talvez um salame fatiado. E, na hora de pagar, vinha a pergunta mágica: quer o troco em bala? Quando a resposta era sim, a chance de aparecer um dadinho era grande. Aquele cubinho embrulhado, pequenininho, mas que parecia um tesouro. O papel rasgando devagar, o cheiro de amendoim subindo, o doce grudando no dente e você fazendo força com a língua para desgrudar. Às vezes vinha só um, às vezes dois, às vezes um punhadinho dentro do saquinho de pão. E era incrível como um pedacinho tão pequeno conseguia transformar um simples passeio à padaria num momento especial. Se você fechar os olhos agora, o que aparece primeiro? O balcão da venda do seu bairro,
o barulho da gaveta da registradora ou o gosto do dadinho derretendo devagar na boca. 8. Brasília, de Volkswagen, o carro que carregava a família inteira. Nos anos 80, muita história de família começou no banco de trás desse carro quadradinho, com um banco de curvim esquentando no sol, e aquele cheirinho misturado de gasolina, poeira e marmita de viagem. Era entrar e já saber. Vinha estrada pela frente. Criança sem cinto, irmão espremido, travesseiro no colo, sacola no colo da mãe, galinha ou mala no porta-malas da frente. Tudo junto e misturado. A Brasília era o carro de ir trabalhar, levar as crianças para a escola, fazer compra do mês e, de vez em quando, encarar uma viagem longa para a praia ou para o interior. Aquele motor barulhento que parecia reclamar nas subidas, a janelinha aberta para aliviar o calor, a fita cassete tocando a mesma música 3 vezes seguidas, porque alguém gostava demais. E, mesmo com todo o aperto, tinha algo de mágico ali. A sensação de que, enquanto a Brasília estivesse andando, a família estava unida, seguindo em frente. Quando você lembra da sua infância, consegue se ver olhando a rua pela janela de trás, vendo o mundo passar meio embaçado e pensando que aquele carro ia te levar para o lugar mais longe do planeta, mesmo que fosse só até a cidade vizinha. 7. Telefunken, a televisão que mandava na sala. Nos anos 80, tinha casa em que o móvel mais importante não era o sofá, nem a mesa, era a TV. E quando a marca na frente era Telefunken, parecia que a sala ganhava até um pouco mais de respeito. Aquela caixa pesada, muitas vezes apoiada em rack improvisado, com um botão giratório, painelzinho simples e a tela entregue ao ritual de fim de tarde. Todo mundo se ajeitando para ver o noticiário, a novela, o ai humorístico de sábado. Tinha o barulho característico quando você ligava, a luzinha acendendo, a imagem aparecendo aos poucos. Às vezes, alguém precisava levantar para ajustar a antena, dar um tapinha na lateral ou girar o botão até o chuvisco sumir. Enquanto isso, a família conversava, comentava o capítulo de ontem, ria de propaganda, brigava para escolher o canal. Em muita rua, tinha aquela casa que virava ponto de encontro na hora do jogo importante. E, não raro, a Telefunken estava lá, firme, segurando a emoção da torcida. Se você puxar pela memória, talvez lembre até da posição exata da TV na sua sala antiga, do brilho meio azulado na parede à noite e da sensação de que, quando a Telefunken apagava, era o sinal de que o dia tinha terminado de vez. 6. Gradiente. O som que morava na sala. Em muita casa dos anos 80, o centro do mundo não era o celular, nem existia. Era aquele aparelho de som que ocupava um lugar cativo no rack, com luzinhas acesas e botões que davam vontade de mexer o tempo todo. A marca na frente, em letras discretas, dizia Gradiente, e aquilo bastava para deixar a sala com cara de modernidade. Tinha o ritual de ligar o rádio, girar o dial bem devagar até achar a sua estação perfeita, sem chiado. Tinha o barulho do claque, quando você apertava o play da fita cassete, a mão enroscando uma caneta Bic para rebobinar mais rápido, o coração acelerado quando tocava aquela música que você esperava o dia inteiro para gravar. E de fundo, a casa, panela no fogão, conversa baixa na cozinha, criança brincando no chão. Tudo misturado com o som que saía das caixas e enchia o ambiente. Talvez você não lembre do modelo exato, mas lembra da sensação. Sábado à tarde, chão limpo, janela aberta, vento entrando e um disco rodando só pelo prazer de ouvir. A Gradiente estava lá, discreta, registrando em estéreo um período inteiro da sua vida. Se você pudesse escolher uma música para tocar agora, qual seria a trilha sonora que esse som colocaria de volta na sua sala? 5. Cobertores Paraíba. Aquele peso em cima da gente que, curiosamente, fazia tudo ficar mais leve. Quem cresceu nos anos 80 lembra bem.
Noite fria, janela embaçada, barulho distante de carro passando na rua. E lá vinha o ritual de tirar do guarda-roupa aquele cobertor grosso, dobrado há meses, com cheiro de madeira, naftalina e um pouco de passado. Ele era pesado, de verdade, quase prendia a gente no colchão, mas bastava deitar e puxar até o queixo para sentir uma paz difícil de explicar. Na casa da avó, então, era quase um patrimônio da família. Às vezes tinha estampa de flor, às vezes de listras, às vezes um desenho que você nem entende direito hoje, mas que na infância parecia parte da decoração oficial do inverno. E sempre tinha mais um sobrando para cobrir quem chegasse de surpresa. Debaixo daquele cobertor, dava para ouvir a conversa na cozinha, o rádio baixinho, o chiado da chuva no telhado e, ao mesmo tempo, sentir que ali você estava protegido de qualquer coisa. Quando você pensa em noites frias da sua infância, não é esse peso quentinho dos cobertores Paraíba que vem primeiro à memória? 4. Café Celito. O cheiro que acordava a casa antes mesmo do despertador tocar. Nos anos 80, muita manhã, começava igual. Céu ainda meio escuro, rádio baixinho falando das notícias, alguém da família acendendo fogo e pegando o pacote de café que ficava guardado no armário, quase sempre ao lado do açúcar e da lata de biscoito. O coador de pano já manchado, o bule de alumínio esperando e aquele pó escuro caindo em silêncio, prometendo um dia inteiro pela frente. Quando a água quente encontrava o pó, o aroma se espalhava pela cozinha e ia entrando pelos quartos, pelos corredores, misturado ao friozinho da manhã ou ao calor de verão. Era o convite silencioso. Acorda, já tem café na mesa. Pão simples, margarina, às vezes um pedaço de bolo do dia anterior, e a conversa ainda com voz baixa, olho meio fechado, mas coração presente. Se você pensar nas manhãs da sua infância, talvez não lembre da marca escrita no pacote, mas lembra exatamente do cheiro, do vapor subindo da xícara e da sensação de que, enquanto tivesse aquele café passado na hora, a vida podia até ser difícil, mas não estava sem rumo. 3. Perfume Charisma, da Avon. O cheiro que parecia morar na penteadeira de alguém importante na sua vida. Nos anos 80, muita casa tinha aquele móvel com espelho manchado, escovinha de cabelo, porta-joias simples e, em algum cantinho, o frasco vermelho do Charisma, brilhando mesmo quando a luz do quarto era fraca. Ele não era um perfume qualquer, era quase um sinal de que alguém ia se arrumar de verdade. Tinha todo um ritual. A pessoa abria a gaveta, escolhia a roupa com calma, passava o batom ou ajeitava o cabelo e só então pegava o frasco. A tampa saindo devagar, o toque gelado do vidro na pele e aquele cheiro marcante tomando conta do quarto. Para muita criança, era o anúncio de um momento especial, visita importante, festa na escola, casamento de parente, domingo na igreja. Se você fechar os olhos agora, talvez consiga lembrar não só do perfume, mas da cena inteira, a penteadeira, o barulho de cabide no armário, a luz entrando pela janela e aquela pessoa que aos seus olhos ficava a pessoa mais elegante do mundo depois de passar o charisma. Quem é que vem na sua memória quando esse cheiro imaginário aparece aí dentro? 2. Bombril. Aquele rolinho de palha de aço que morava em cima do tanque ou num cantinho da pia e parecia participar de todas as histórias da casa. Nos anos 80, muita lembrança começa com o barulho da torneira aberta, o sabão em pedra escorregando na mão e a bombril fazendo aquele chiado gostoso na panela, no alumínio, no fogão. Era quase uma trilha sonora da faxina. Tinha dia de mutirão. Alguém enrolava a palha na mão, outro enxaguava, outro guardava. A pia, cheia de espuma, o cheiro de limpeza tomando conta da cozinha, o rádio tocando alguma música que até hoje, quando toca, parece trazer junto o brilho das panelas daquele tempo. E no meio de tudo, criança querendo ajudar, ganhando uma panelinha de verdade
para arear, orgulhosa de fazer parte da tarefa dos adultos. Se você puxar pela memória, dá para ver a cena: luz entrando pela janela, chão ainda úmido, pano estendido na corda. E a Bombril, pequenininha, tendo um papel enorme nessa sensação de casa arrumada, pronta para mais uma semana de vida. Havaianas, o chinelo que viu a nossa vida inteira. Nos anos 80, antes de virar vitrine chique em shopping e aeroporto, ele morava num lugar bem mais simples, encostado na porta da cozinha, esquecido no quintal depois do banho de mangueira, ao lado do tanque, cheio de respingo de sabão. Quase toda a casa tinha um monte de pares misturados, desbotados, cada um com uma história grudada na borracha. Era o barulho característico arrastando pelo chão, o pé recém-lavado escorregando um pouquinho, o calcanhar marcado, a tira que às vezes arrebentava bem no meio da rua. E alguém dava um jeito de consertar com prego, arame, o que tivesse. Em muita memória, a Havaianas também aparece na mão da mãe, levantada no ar, mais como aviso do que como ameaça, numa mistura de bronca e carinho que só quem viveu entende. Quando você olha para uma Havaianas hoje cheia de estampa, edição especial, preço salgado, talvez o coração ainda volte para aquele quintal simples, para o chão molhado, para o cheiro de terra e sabão e para a sensação boa de saber que, com aquele chinelo no pé, o mundo podia ser pequeno, mas era totalmente seu.